sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Bom, dando prosseguimento aos estudos aí dos elementos da circunferência, né, trago aí um teorema do Pitot. Um teorema muito importante aí, né, um teorema que dá prosseguimento aí nos estudos relativos à geometria plana no nono ano. E ele é clássico, principalmente em concurso militar, né? E os livros também abordam, trazem à tona aí o teorema. Mas também não é nada demais a gente demonstrar e entender o que acontece. Bom, o teorema de Pitot ele só é válido apenas para quadriláteros circunscritíveis. Isso quer dizer que você tem, por exemplo, um quadrilátero ABCD, né? E tem inscrito nele uma circunferência. A circunferência está inscrita nele. Quando a circunferência está inscrita em alguma coisa, a gente diz que essa coisa é circunscritível, tá ok? Então, como um quadrilátero está em volta dele, dentro dele tem uma circunferência, né? Então, ela vai tangenciar em 4 pontos, porque eu tenho 4 lados do quadrilátero. E aí a gente vai dar nome aos bois aqui. Vou chamar aqui P, M, N, Q, sendo ponto P, M, N, Q, respectivamente, os pontos de tangência, de contato desses lados, que percebam, esses lados aqui do quadrilátero são segmentos de reta tangente à circunferência nesse ponto M, nesse ponto N, nesse ponto Q, nesse ponto P. E nós já vimos a propriedade que quando nós temos uma circunferência e um ponto P externo a ela, e a gente traça aqui, né, tangente, a gente tem desse ponto de externo até o ponto de contato de tangência, desse ponto externo até o ponto de contato de tangência embaixo, esses segmentos são iguais. Beleza? A gente provou isso na aula aí passada, em vídeos passados aí. E aí a gente vai fazer o seguinte. Você concorda comigo que A é um ponto externo? E P é um ponto de contato? Que A é um ponto externo e M é um ponto de contato? Então AP é igual a M. Então vamos começar por aí. Vamos começar dizendo que aqui é Azinho, aqui é Bzinho. Minto. Se eles são iguais, né? Azinho e aqui também Azinho. Beleza. Por sua vez, aqui, ponto externo, ponto de contato. Ponto externo, ponto de contato. Se eu chamar de Bzinho, aqui também vai ser Bzinho, do ponto externo até o ponto de contato. Por sua vez, eu também posso dizer, analogamente, se eu chamar aqui de Czinho, ponto externo, ponto de contato, ponto externo, ponto de contato. Então aqui o segmento CQ é Czinho, tá? Vou botar Czinho não para não confundir aqui com esse C aqui. Vou chamar aqui de D, tá? De Dzinho. Dzinho, Dzinho. Vou fazer melhor. Tá, tudo bem, vou fazer assim, vou deixar assim mesmo. Dzinho, Dzinho, tá? E por sua vez, se eu chamar aqui de Ezinho, ponto externo, ponto de contato. Ponto externo, ponto de contato. Então o segmento BP também é E, tá? Então veja bem, tá? Esse meu E saiu esquisito. Veja bem, eu tenho aqui esses segmentos todos. E aí vamos fazer o seguinte, vamos organizar, vamos ver o que acontece se a gente pegar os segmentos opostos aqui e somar e ver o que acontece, tá? De curiosidade, façamos o seguinte, o segmento AD, você concorda comigo que ele é composto pelos segmentos aditivos A e B. Então AD é A mais B, tá? E por sua vez, o segmento BC, ele é o quê? Segmento BC. Ele é D mais E, né? D mais E. D mais E. Vamos fazer agora o segmento AB.
segmento AB, ele é composto pelos segmentos adjetivos A e Ezinho. A mais E. E o segmento, por fim, CD, ele é composto pelos segmentos aditivos Dzinho e Bzinho. Então, Dzinho mais Bzinho, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos somar. Vamos somar AD, o segmento AD com o segmento BC, e verificaremos que aqui vai ser o quê? A mais B mais D mais E. Tá? Quando a gente somar o segmento aqui AB mais CD, a gente vai ter A mais D mais B mais E. A mais B, né? A mais B mais D mais E. A mais B mais D mais E. Ou seja, olha para cá, A mais B mais D mais E, e olha para cá, A mais B mais D mais E. São coisas iguais, né? Então a gente costuma brincar que isso aqui é silogismo matemático, né? Se, por exemplo, A é igual a B e B é igual a C, isso quer dizer então que A é igual a C. Por transitividade, o A é igual a C. Então, se isso é igual a isso, e isso aqui também é igual a isso quer dizer que esse pedaço da igualdade, esse lado esquerdo da igualdade dessa equação, é igual ao lado esquerdo dessa igualdade dessa outra equação. E aí, com isso daí, a gente prova o que a gente queria demonstrar, que seria o quê? Na verdade, eu não coloquei aqui, né? Mas a soma dos segmentos opostos dos quadriláteros circunscritíveis são iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, AD mais BC. Então, quem é o oposto ao segmento AD? É o segmento BC. Então, se eu somar esse com esse, que são opostos, vai ser exatamente igual a quem? Quem ao segmento CD. Quem é oposto ao segmento CD? É o segmento AB. Então, isso aqui é exatamente o teorema de Pitot. A soma dos lados opostos são iguais. Isso é válido apenas para quadriláteros inscritíveis. Isso aqui resolve muita coisa, tá? A gente vai ver agora uma aplicação desse teorema aí, tá bom? Bom, para a gente finalizar aqui sobre o teorema de Pitot, vamos fazer um exercício aqui, né? Primeiro, utilizando a propriedade sobre ponto externo, ponto de contato é igual ao ponto externo e ponto de contato. Esse ponto externo é a circunferência e o ponto de contato seria a reta tangente que parte do ponto P até o ponto de tangência da reta na circunferência, né? Bom, vamos lá. Eu quero saber o segmento CD, tá? E eu falo que AM, deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Tá, peraí. Só trocar aqui as letras, senão não vai fazer sentido aqui os lados que ele deu. Então, aqui é A, aqui é D, aqui é C e aqui é B. Tá? E aqui é P, aqui é N, e aqui é M, e aqui é Q. Lembrando que quando o exercício não coloca os pontos de contato de tangência dos lados do quadrilátero com a circunferência, é interessante e importante que você os coloque, porque senão você não vai ter uma visão do todo que está acontecendo e não vai te ajudar a você navegar ali sobre a questão, tá? Então, isso faz parte da sua organização. Matemática e, sobretudo, geometria é organização. Bom, primeiro eu vou fazer isso aqui. Vamos supor que eu não lembre que eu posso aplicar o teorema de Pitot para quadriláteros circunscritíveis. Quaisquer quadriláteros circunscritíveis vale o teorema, a relação de Pitot, que é o que? A soma dos lados opostos são iguais. Então esse segmento mais esse é igual a esse segmento mais esse. Mas preliminarmente não vamos fazer assim. Vamos supor que você esqueceu. Vamos lá. Como é que eu começaria? Começaria o seguinte. Primeiro eu quero o segmento CD.
Então é esse segmento aqui que eu quero. E aí eu vou preenchendo os dados que ele me deu. Vou colocando aqui. Ele fala que AM, ou seja, daqui, ponto externo, ponto de contato, é 11. Beleza. E depois ele fala que BM, ponto externo, ponto de contato, é 13. Opa, tu já tem o segmento AB, né? Que é 11 mais 13, que é 24. Mas beleza. Ele fala que o segmento BC, aqui tudo, o segmento BC é 36. Ele fala que o segmento AD é 26. Esse segmento todo aqui é 26. Tá. Como é que a gente faz? Ponto externo, ponto de contato, ponto externo, ponto de contato. Então, os segmentos são do ponto externo ao ponto de contato é igual ao ponto externo ao ponto de contato. Logo, se a AM é 11, a Q também vai ser 11. Opa, beleza. Mas peraí, professor, esse segmento aqui, AD, é 26. Isso. E eu já tenho 11. Isso. Então aqui é o quê? Fala pra mim. 15. QD é igual a 15. Ponto externo, ponto de contato, ponto externo, ponto de contato. Então PD também é 15. Beleza. Ponto externo, ponto de contato. Ponto externo, ponto de contato. Então se aqui é 13, aqui vai ser quanto? 13 também. Show de bola. Bom, se eu tenho esse tamanho todo aqui, ó, segmento BC 36 e aqui é 13, então aqui vai ser o quê? 36 menos 13. 23. Certo? Se é 23, ponto externo, ponto de contato, ponto externo, ponto de contato. Então aqui também vai ser o quê? 23. Então, quem é o segmento CD? São os segmentos aditivos 15 mais 23, que antigamente na matemática era 38. Vamos ver se é verdade fazendo pelo Teorema de Pitot? Vamos lá. Vamos fazer pelo Teorema de Pitot agora, tá? Olha só que molezinha. Bom, vou apagar todos esses segmentos aqui. Vou deixar só o que de fato ele nos deu, tá? Ele nos deu isso aqui. Tá? Olha como é que é fácil. Ele nos deu que AM é 11, BM é 13. Então eu já posso deduzir que o segmento aqui, ó, AB vale quanto? O segmento AB é 11 mais 13, que é quanto? 24. Então esse segmento aqui é 24, tá? Segmento 24. Ele nos deu que o segmento BC é 36 e o segmento AD, DA é 26. Bom, se ele quer o CD, vou chamar o CD aqui de X. E eu já sei o Teorema de Pitot, que diz o seguinte, Teorema de Pitot. Ele diz que a soma dos lados opostos de um quadrilátero circunscritivo são iguais. Isso quer dizer que x mais 24 é exatamente igual a 26 mais o oposto desse, que é 36. 26 mais 36. Bom, se você for esperto, aqui é 26 e aqui é 24. Quando tu passar o 24 para cá, tira de 26. Dá quanto? X igual a 2 mais 36. Logo, x é igual a 38, que é o que nós já achamos anteriormente, sem usar o Teorema de Pitot, simplesmente aplicando aquela propriedade de ponto externo e ponto de contato. Tá? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fique contento aí nos próximos vídeos aí referente a elementos da circunferência círculo, que agora a gente vai fazer uma bateria de exercícios, tá bom? E junto com isso aí, vamos ter algumas propriedades interessantes. Até mais!